No primeiro domingo da Quaresma, nós ouvimos o Evangelho das tentações de Jesus. O demônio tenta Jesus para fazer Jesus cair em pecado. E Jesus então resiste e nos ensina como resistir à tentação. Mas no Evangelho de hoje nós vemos o contrário. É Jesus quem vai para o ataque. E vai atacar o demônio e expulsa o demônio de uma pessoa. Essa pessoa era muda e o demônio tornava a pessoa muda, e quando o demônio sai, aquela pessoa começa a falar corretamente. Jesus expulsa os demônios e faz muitos outros milagres, além deste grande sinal de expulsar demônios. Por causa disso, os judeus, sobretudo os doutores da lei, não podendo negar a veracidade dos milagres e dos sinais e prodígios que Jesus fazia, para desmoralizar Jesus, diziam que ele estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Era uma acusação falsa, é claro, mas também uma acusação nojenta, desculpe o termo, mas humilhante, porque Beelzebu era um demônio chamado demônio das moscas, que ficavam sobre os estercos. De modo que dizer que Jesus tinha um poder desse demônio era algo extremamente ofensivo a Jesus. E Jesus então contra-argumenta dizendo, se um reino luta contra si mesmo, ele cai. Todo reino dividido, ele se destrói. Se eu expulso demônios por poder de Beelzebu, como que o demônio vai querer ser expulso por ele mesmo? Ele assim se destrói. E vocês, quando expulsam, pelo poder de quem vocês expulsam? Eles nada puderam responder. Na verdade, Jesus Cristo, ele veio à Terra com um fim, com um objetivo. Filho de Deus se faz homem, Filho de Deus feito homem, chama-se Jesus, porque realmente ele veio cumprir uma missão. Ele veio como o Messias prometido para salvar a humanidade. E Jesus então faz muitos milagres, como eu disse. E qual é o objetivo desses milagres? Por que Jesus fez milagres? Ele não curou todos os doentes de Israel, curou muitos. Não ressuscitou todos os mortos de Israel durante os 3 anos de pregação, embora tenha ressuscitado alguns. Não curou todos os leprosos, embora tenha curado muitos. E daí por diante. E por que ele fez esses milagres? Esses milagres expressam algo muito importante da missão de Jesus. Primeiro, mostram que ele é o Messias prometido. E de que, olhando os seus milagres, nós vemos assim o rosto misericordioso do Pai que manda o seu Filho. Os milagres testemunham, pois, não só que Jesus é o Messias, como ele tem o poder e o poder que vem de Deus. Aqueles milagres são como também credenciais da própria identidade do Filho de Deus que se fez homem. Demonstram também, é também um convite, ou são como convites para nós seguirmos a Jesus. Tanto é que muita gente seguia pela palavra que Jesus falava e pelos milagres que ele fazia. Então os milagres nos convidam a seguir nosso Senhor. Mas mais ainda, aqueles milagres, eles muitas vezes eram feitos por Jesus depois de orações. Senhor, que eu veja. Muitas vezes Jesus até provocava as orações e dizia, o que queres que eu faça? E quantas pessoas foram lá e pediram? Eram orações. Senhor, ide em casa curar o meu servo que está paralítico. O Senhor disse, eu vou. Ele, não sou digno de que o Senhor vá, mas diga uma palavra. Então, é a oração que se faz. Ou aquele cego, Senhor, que eu veja. O que queres que eu faça? Senhor, que eu veja. E uma oração muitas vezes em conjunto, como aqueles 10 leprosos. Jesus, filho de Davi, tende piedade de nós. Aquelas orações que levavam a fé da pessoa, e Jesus exigia essa fé, e diziam, tudo é possível, aquele que crê, como disse a Jairo antes de ressuscitar a sua filha. Portanto, os milagres levam não só para mostrar a identidade do Filho de Deus feito homem, a sua missão divina, mas também para nos levar a crer nele e confiar humildemente no seu poder e no seu amor por nós.
Por isso Jesus fez tantos milagres. Mas aqueles milagres provocavam também revoltas, porque muitos não queriam o Messias como Jesus. O milagre mostrava que a graça, o ano da graça tinha chegado, segundo havia profetizado Isaías, como sinal da vinda do Messias, tantas coisas iriam acontecer, mas aquilo provocou a inveja de muitos, porque queriam um Messias diferente, que viesse trazer um grande poder temporal, um poder aqui para a terra. Por isso Jesus se tornou um sinal de contradição, para muitos salvação, mas para quem o rejeita, ele disse, é uma pedra que esmaga. Quando ele diz que quando for elevado à cruz, eu atrairei todos a mim, todos vão à cruz, alguns para a salvação, os que aceitam Jesus, que querem seguir seus passos. Para outros, é sinal de condenação, porque rejeitam. De modo que diante da cruz de Cristo, embora muitos queiram ficar indiferentes, ninguém vai ser indiferente. Quem não está comigo, está contra mim, ele diz. Quem não recolhe comigo, espalha. Portanto, diante de Cristo, todo mundo se dobra, ou aceita, ou não aceita, mas ninguém fica indiferente, porque quem vai contra ele, ou quem não faz o que ele manda, termina ficando contra ele. Por isso Jesus, ele foi rechaçado por alguns. Seus milagres muitas vezes foram objeto de curiosidade, como a gente vai ver Herodes, por ocasião da paixão, quer ver um milagre de Jesus, como se fosse uma coisa mágica. Mas não era o sentido esse dos milagres que Jesus fazia. Jesus então nos chama à responsabilidade. Ou você diz sim ou diz não. Não tem meio termo. Ou você fica comigo ou me rejeita. Não tem meio termo de você ficar em cima do muro diante de Jesus. Não se pode ficar em cima do muro. Ou você é a favor ou você é contra. Nós olhemos mais de perto esses milagres que Jesus fez e qual é o sentido de tudo isso que nós estamos explicando aqui. Os milagres que Jesus fez, no primeiro plano, eram para livrar os homens de males da terra. Jesus matou a fome de pessoas, deu de comer muita gente. Quando fez, por exemplo, a multiplicação dos pães 2 vezes. Algumas vezes ele deu para os apóstolos distribuírem, outras vezes ele mesmo saiu distribuindo pão, matou a fome. Outras vezes ele aplica a justiça, como no caso de Zaqueu, por exemplo, que quando se converte, devolve tudo aquilo que lhe tinha roubado, ou furtado, ou enganado as pessoas. Era Jesus aplicando a justiça. Outras vezes, Jesus vem para dar o alento para as pessoas que sofrem, como vai a Marta, como vai aquela viúva de Naim, movido de compaixão, ele consola, não chores. Consola Jairo quando a filha morreu, consola Marta e Maria com a morte de Lázaro. Teu irmão ressuscitará. Quer dizer, Jesus vem para olhar para as necessidades humanas, para os nossos sofrimentos, seja as injustiças, como no caso de Zaqueu, seja para cuidar das nossas necessidades materiais, como no caso da distribuição dos pães, curar as nossas enfermidades, que são necessidades aqui da terra. Mas será que Jesus veio só para cuidar das necessidades aqui da terra? Foi esse o objetivo dele? Jesus veio por acaso aqui na terra para instaurar um mundo onde não haja problemas, onde não haja nenhuma dificuldade, onde não haja nenhum sofrimento? Foi para acabar com todo o sofrimento que existe no mundo? Ou pelo contrário, o que Jesus veio fazer necessariamente passa pelo sofrimento? A resposta é a segunda. Jesus veio para algo muito maior, para nos libertar de uma escravidão que é a escravidão do pecado. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio instaurar um reino material aqui na terra.
Embora, quando a gente segue nosso Senhor, a gente procura fazer o bem a todos. Não foi à toa que a igreja foi a grande construtora da civilização ocidental. Quantas santas casas a igreja fez? A igreja que fez. Para cuidar dos doentes, tantos hospitais, centros de saúde, escolas. A igreja construiu toda a civilização. A Europa, que estava arrasada nos primeiros séculos, por causa das invasões dos bárbaros que vieram, e o Império Romano foi totalmente destruído, estava em destroços. A única instituição que ficou de pé foi a igreja, e a igreja católica, a nossa igreja. E diante de toda aquela destruição, pessoas perdidas, gente sem rumo, famílias destruídas, guerras, perdas, escravidões, e os inimigos vinham, o que a igreja fez? Converteu os bárbaros, e eles se tornaram cristãos, e em cima das ruínas do Império Romano, a igreja construiu uma nova civilização. A civilização ocidental construiu a civilização cristã. E aí a gente vê na Idade Média, tão mal falada, por falta de conhecimento, porque quem fala mal do tempo da Idade Média porque não conhece história, né? Ali a igreja construiu uma civilização. Claro que houve problemas lá, mas construiu uma civilização onde a filosofia do Evangelho governava as nações. Tudo isso a igreja fez. E fez cuidando do homem por inteiro, cuidando do homem materialmente, mas fazendo com que o homem não perdesse a dimensão de eternidade. Porque o que Cristo veio fazer, não foi fazer um paraíso na terra, embora Ele cuide dos homens aqui da terra, mas Ele veio para libertar o homem da escravidão do pecado, na qual o homem tinha mergulhado por causa do pecado de Adão. Veio fazer com a humanidade uma nova aliança, fazer uma nova família que brota do seu lado aberto da cruz, que é a igreja, e com essa nova família dar todos os meios para todos os homens se salvarem e estarem unidos a Deus, para viverem aqui na terra como se pode viver e, sobretudo, espalhando o amor, mas levando o homem a algo muito maior, que é a sua comunhão com Deus e, como consequência, a vida eterna. Essa foi a missão de Jesus, nos libertar do pecado. E por que Jesus morreu na cruz? Para nos libertar do pecado, que é a maior escravidão que existe. Muita gente diz que a igreja apoiou a escravidão. Na verdade, a igreja acabou com a escravidão. Lá na Europa, nos tempos antigos, havia escravidão. E quando a igreja vem, ela acaba com a escravidão, porque ela traz a verdadeira liberdade. Eu vou só, como parênteses, fazer uma ilustração para vocês. Quando nós lemos na carta aos Coríntios, São Paulo fala que as mulheres devem usar véu na igreja. Por que São Paulo falou isso naquela época? Era um costume? Podia ser ou não, mas por que falou isso? Isso tem uma explicação interessante. Naquela época, as mulheres que eram escravas, elas raspavam a cabeça, todas. Quando veio o cristianismo, muitos se convertem, as mulheres que eram escravas e as não escravas. Então São Paulo disse: todo mundo use véu, porque todas são livres. Esse é o sentido do véu. Por quê? Todo mundo tem a liberdade que Cristo nos conquistou. Não importa se você é escravo do ponto de vista material, tem um senhor que te domina, não importa, porque você é livre, porque você se libertou do pecado quando você entrou na igreja pelo batismo. Entenderam? De modo que a liberdade que Jesus veio trazer é a liberdade de ser filho de Deus. E não importa as dificuldades que você tem aqui na terra, não importa os problemas, não importa que você é livre. Porque a escravidão maior que existe não é a escravidão de estar sujeito a uma outra pessoa, o que é muitas vezes indigno, mas a escravidão de você estar sujeito às suas paixões, que está sujeito ao pecado. E dessa escravidão, Cristo nos libertou na cruz. E se nós reconhecemos Jesus, recebemos o batismo,
nós nos propomos a seguir Jesus, nós somos livres do pecado. A pior derrota que existe é quando a gente faz um propósito e a gente cai. Então a gente fica mal. Puxa, eu fiz tanto esforço e de repente, pá, caiu. E caiu por causa do orgulho, porque eu achei que já podia fazer as coisas sozinho e caí. De modo que foi dessa escravidão que nós fomos libertados. E cada vez que caímos no pecado, nos tornamos escravos do pecado. Existe escravidão pior do que a escravidão de um vício, em que a pessoa luta e está sempre dependente, sempre perdida. Às vezes um vício até tão pequeno, mas um vício. E que não consegue ter domínio sobre si mesmo, porque está sempre sujeito àquele vício. E você se torna impotente diante de um vício. Qualquer que seja o vício. Pode ser um copo de bebida alcoólica, se for vício. Você está sujeito a um copinho, ele te manda, imagine. Ele te domina, você, eu que te quero, eu não consigo viver sem você. Você é o amor da minha vida. Um copinho de cachaça ou de bebida, qualquer coisa desse tipo. E outras coisas mais. Eu não consigo viver sem isso. Não dá. Essa é a escravidão. E é dessa escravidão que Cristo nos liberta. Por isso, para nós, não importa sermos escravos ou livres, do ponto de vista material, importa termos a liberdade que Cristo nos conquistou na cruz. Foi para isso que Cristo veio. Veio nos dar coisas boas aqui para a terra, como eu disse. Mas a igreja não é uma ONG, não é um partido político, e nem apoia nenhum, e nem pode apoiar. A igreja não existe para cuidar das coisas materiais, embora também cuide, como obra de caridade do amor de Deus, como obra para transformar o coração do homem no amor de Deus. Mas a igreja prepara os homens para a vida eterna, porque Jesus veio para isso. Seria um reducionismo transformar a igreja apenas numa entidade social para provocar uma espécie de utopia aqui no mundo, como se o destino do ser humano fosse apenas durante os 80, 100 anos, quem vive muito, vive até lá, aqui na terra. E depois, o preço do sangue de Cristo vale muito mais do que isto. Muito mais do que isso. Portanto, quando falamos de Jesus, Ele nos liberta do pecado. E essa libertação necessariamente passa pela cruz. E nós fomos batizados. Quem não é batizado está se preparando para isso, pelo menos na nossa capelania. Nós estamos nos preparando para essa libertação, mas fomos batizados. Mas quantas vezes caímos no pecado? E quantas vezes nós nos tornamos escravos dele? E o que é que Jesus quer de nós então nessa quaresma? Primeiro, que nós reconheçamos com humildade a nossa realidade. Nós somos pecadores. Reconheçamos a gravidade do pecado. Mas por que o padre está falando isso? Porque hoje já se perdeu o sentido do pecado nos homens. Quando você fala em pecado para alguém, até na igreja, as pessoas ficam, mas não é possível, isso não existe mais, o pecado está na cabeça de cada um, o importante é a sua consciência. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram? O pecado está na sua cabeça, o importante é você ter consciência tranquila. Se a sua consciência é relaxada, para não dizer a palavra técnica, que é laxa, e acha que nada é pecado, vai seguir a consciência. Não existe moral de consciência, embora a consciência seja para nós uma inspiração, se ela for reta, fundamentada nos mandamentos de Deus, mas se não, é laxa. Ou o contrário, é escrupulosa, vai dizer que tudo é pecado, até o que não é. Portanto, é muito importante nós termos a consciência da gravidade do pecado e que nós nos escravizamos quando caímos nele. Quanta tristeza cai o pecador. Oh, meu Deus do céu. Alegria não existe.
pessoa fica, embora muitas vezes procure demonstrar uma alegria, não tem. A verdadeira liberdade nos dá quando a gente sai do confessionário. Oh, que alegria! Dá vontade de sair pulando de alegria. Não é verdade? Comigo é assim. Por quê? Porque a corrente que me acorrentava a Satanás foi quebrada lá. O céu foi aberto e o inferno foi fechado. Perceberam? Por isso que os padres são muito odiados, porque o capeta olha para o padre, vai quebrar mais uma corrente, mais uma, desse jeito. O demônio uma vez apareceu a São João Maria Vianney e disse que se tivesse 3 padres no mundo naquela época como ele, o inferno se fecharia, porque todo mundo ia se converter. Oh, meu Deus, eu fico fazendo meia culpa, porque eu preciso melhorar. De modo que eu tenho que ter consciência da gravidade do pecado e depois começar a combater. Quais são os pecados em que eu costumo cair sempre? E muitas vezes são sempre os mesmos, né? São tão os mesmos que o demônio coloca na pessoa uma vergonha de se confessar. Você vai dizer para o padre a mesma coisa de sempre? Isso é uma armadilha do demônio para você se encher de vaidade e chegar para o padre lá e ficar, não vou contar. Ou então chega lá, o demônio que cria o mudo, como vimos no Evangelho, a pessoa conta um pedaço, mas depois não conta o outro. Ou seja, quer esconder de Deus a sua própria realidade. Falta de humildade, é claro, porque graças a Deus você tem vergonha. Quando você tem vergonha de confessar um pecado, graças a Deus, porque pior se você fosse sem vergonha e não confessasse o pecado, né? E achasse que estava tudo normal. Se tem vergonha, é sinal que tem consciência de que fez coisa errada. Graças a Deus. Mas então chega lá e abre o coração e você se liberta. Se liberta. E que alegria tem quando a gente se confessa, né? Então tem que ter essa consciência, depois tem que se esforçar para não cair. Se eu sei que aquele ambiente não presta, por que eu vou lá? Se eu sei que caminhando naquela direção eu vou para o abismo, por que eu vou para aquela direção que eu sei que eu vou cair? Tem que ter coragem, tem que se esforçar. Se eu sei que aquele programa de televisão, se aquele aplicativo que eu uso no meu celular, se eu sei que aquela conversa, se eu sei que aquele ambiente, que aquele barzinho, que aquelas pessoas, aquele livro, enfim, se eu sei que todos esses ambientes me levam a ofender a Deus, eu vou cair de novo? Pelo amor de Deus, não vá. Lute, tem que ter esforço. Não é fácil, sobretudo quando a gente está habituado a cair. Não é fácil, precisa de luta. Agora, é claro que todo esforço me leva a olhar Jesus como exemplo e seguir os passos de Jesus, dizendo sempre sim a Deus, como Jesus disse, e é um sim contínuo, e que vai exigir de mim esforços todos os dias. Mas é claro que eu não vou conseguir mesmo sozinho, fazendo esforços, eu preciso da graça de Deus. Daí eu preciso da oração. Está sendo tentado? Reza. Reza. Reza que passa. Reza que vence. Não queira dizer assim, eu vou lá só por um pouquinho. Eu vou lá só cometer metade do pecado. O diabo te pega pelo dedo e puxa a mão, o braço e te joga no chão. Não se pode dar o dedo, se der, ele derruba. Mas precisa da graça de Deus para isso. Então tem que rezar. Receber os sacramentos, a confissão. Oh, meu Deus! Como o demônio impede as pessoas de se confessarem? Quanto medo! Quanta falsa vergonha! Ele impede. Até na fila de confissão, o demônio coloca. E a pessoa muitas vezes desiste, né? Desiste. Nós temos que ter esse cuidado do esforço unido à oração. Mas há um terceiro ponto, perdoe-me alongar um pouquinho, né? Mas há um terceiro ponto que a gente tem que levar em consideração quando fala de lutar contra o pecado, que é a chamada estrutura do pecado. O que é estrutura? A Congregação para a Doutrina da Fé tem um documento que fala sobre estruturas de pecado. E estrutura é toda a organização humana criada pelo homem, no qual o homem está inserido. Pode ser uma organização social, cultural, religiosa, mas
Toda organização humana é uma estrutura, em que o homem começa a se habituar a algumas coisas, e entrando naquela estrutura, ele passa quase a não pensar e agir conforme aquela estrutura que é formada por pessoas. E o que é a estrutura de pecado? Quando toda uma organização, seja social, econômica ou até religiosa, em certo sentido, levam a pessoa a não pensar mais por si própria, e porque a estrutura leva ao pecado, porque já existem pecados de pessoas que organizaram e que comandam essa estrutura, a pessoa não consegue deixar aquela estrutura de pecado. E são essas estruturas de pecado que nós vivemos hoje no mundo. E nós não temos coragem de sermos diferentes dos outros. E são muitos os exemplos que eu poderia dar. Vamos, por exemplo, a cultura do aborto. É uma estrutura de pecado. Tudo organizado para haver uma rejeição do ser humano no espírito antinatalista em que nós vivemos. Vemos uma sociedade hoje antinatalista, criada por uma revolução cultural que aconteceu no mundo, contra o nascimento de crianças, achando que se a humanidade crescer, aumentar, o mundo vai passar fome. Isso é uma mentalidade errada e que se criou. Isso é uma estrutura de pecado. Aí daí a gente vê a limitação da natalidade, a gente vê o aborto, e ao lado do aborto, a gente vê a defesa do mico-leão dourado, que é bonitinho, é uma obra de Deus, mas se o mico-leão dourado, com todo o carinho e beleza que ele tem, se ele acabar, para nós não muda nada. Muda? Tudo. Para vocês aqui muda alguma coisa? Só se alguém cria mico aqui em casa. Se criar, muito bem, bonitinho. Se não cria, não muda. Se a tartaruga acabar, não muda para a vida humana. Agora, se começarem a matar crianças no ventre da mãe, isso muda a vida humana. Isso destrói o senso da verdade. Coloca o homem pior do que os animais. Torna os homens estruturalmente assassinos. Porque o aborto é um assassinato. É um assassinato. E por que eu vou defender o ovo daquela ave em extinção? Posso defender, nada contra. E o mesmo que defende esse ovo da ave em extinção, não pensa em quantas pessoas passam fome no mundo? Se o mesmo clamor que tivessem com relação à defesa da natureza, com todo o respeito que se tem à natureza como obra de Deus, e que deve ser cuidada, aqui ninguém está falando contra, mas se houvesse um respeito maior ao ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, a fome da Etiópia já teria se acabado. As crianças da África que passam muitas vezes fome, não existiriam mais com tanta fome. Por quê? Porque os homens estão mais preocupados com a tartaruga do que com o ser humano. Isso é estrutura de pecado. A ideologia de gênero, em que vão agora fazendo com que as crianças já aprendam como pequeninas que não existe homem e mulher. Cada um escolhe o que quer ser, homem, mulher, trans, bi, etc. Tem um monte de nomes aí, e cada um com a sua cabeça, e dizer que a educação que nós damos, a educação que impõe para a criança, que ela é homem ou mulher. Isso já com crianças de 3 anos. E isso vem como obrigação das escolas, isso é estrutura de pecado. Essa mentalidade divorcista é estrutura de pecado. Essa mentalidade de cada um querer levar vantagem em tudo, sair sempre levando vantagem, isso é uma estrutura de pecado. Essa estrutura de dizer você pode fazer o que você quiser, desde que você não passe por cima do próximo, sua vida é livre, pode fazer o que você quiser, o que a sua consciência mandar, isso é uma estrutura de pecado. Agora, vocês têm coragem de romper com isso? De fazer diferente? Sabendo que se fizerem diferente, vocês vão ser excomungados da sociedade por causa disso? Esse é que é o X. E que vão ser mal falados, mal vistos pelos outros, porque vocês fazem diferente, porque simplesmente seguem o Evangelho. De modo que, quando a gente fala de pecado, não se fala apenas do pecado pessoal, mas de toda essa estrutura que existe no mundo hoje,
que muitas vezes coloca o Estado como se fosse o próprio Deus e que cuida da vida das pessoas, obrigando as pessoas até a pensar o que o Estado quer. O que faz a imprensa, se não isso? Vocês vão pensar o que alguém quer, do jeito que quer, tirou a liberdade do ser humano. Então, sai de uma escravidão e vai para outra. Então, a gente tem que romper essa estrutura de pecado, não é fácil. Mas a Quaresma nos leva a uma tomada de posição para a gente ter coragem de fazer as coisas para agradar a Deus, quer agrade, quer desagrade os outros. Não importa o que falam de mim, o que importa é o que eu sou diante de Deus. Agora, ter coragem de romper muitas vezes com os paradigmas da sociedade por causa de Deus, aí a gente precisa de uma graça especial e a graça de até o martírio. O Papa Bento dizia que vai se formando uma nova cultura mundial de dominação do mundo, em que quem for contra vai ser excomungado desse mundo. Quem está falando isso é o nosso querido Bento XVI, que acabou de falecer no final do ano passado. Não falo aqui nenhuma novidade. Portanto, vamos pedir a Deus nosso Senhor que, por intercessão de sua Mãe Santíssima, nós tenhamos coragem de romper com as estruturas de pecado que estão dentro de nós, e termos coragem de, diante dos outros, não por vaidade, mas por amor a Deus, de fazermos diferente, se isso for exigido para agradar a Deus, e vamos pedir a graça de Deus nosso Senhor, da fidelidade durante todos os dias de nossas vidas. E que a Virgem Maria, nossa Mãe, tão corajosa, né, tão fiel, que ela nos dê essa graça intercedendo por nós junto a Jesus. Amém.